E aí galerinha, beleza? Gente, você tá vendo esse vídeo aqui, não é um erro, eu mandei mesmo essa videoaula e pô, véi, vocês têm que valorizar porque assim, venhamos e convenhamos, sábado, 4 horas da tarde, e eu tô aqui fazendo o quê? Gravando a videoaulazinha. Mas galera, nossa revisão do conteúdo, eu tô adiantando essa videoaula, que a prova de vocês já é essa semana, a gente não vai ter tanto tempo de revisão dentro de sala, e você pode aproveitar esse vídeo para dar uma estudadinha, para dar uma pensada sobre o assunto. Mas a gente já viu a Revolução Francesa na sala, então eu vou pular a Revolução Francesa. E hoje a gente vem com a Era Napoleônica e depois eu mando um videozinho sobre o Haiti, beleza? Então não para de ver esse vídeo agora. Não pula, não pula, não pula. A gente vai dar uma olhada no assunto, a gente vai resolver umas questões, a gente vai tirar umas dúvidas, vou explicar algumas coisas. E no final, os slides que eu usei e tudo mais, tudo disponível aqui embaixo, beleza? Então se liga e vem comigo. Então galera, vamos falar sobre a Era Napoleônica, beleza? A Era Napoleônica, ela começa com uma espécie de desespero por causa da Revolução Francesa. Como eu falei, eu vou pular um pouco a Revolução Francesa, mas a gente vai falar um pouquinho dela porque é importante, querendo ou não, tá bom? Então no começo da nossa aula passada, a gente viu que a França revolucionária, ela já estava passando por muitas crises. Então você tem crise de liderança, você tem crises econômicas, você tem crises políticas e crises sociais. Você tem uma inconsistência, por exemplo, na relação de lideranças. A gente tem uma troca muito forte de girondinos para jacobinos. Você sai do Maximilien Robespierre, e aí você tem a ascensão dos burgueses com o diretório. Então, no meio de conspiração, guerra, tiro, porrada e bomba, tudo isso que estava acontecendo, o que acontece? A alta burguesia, tá bom? E aquela galera lá, o pântano, os montanheses, eles vão buscar a figura do Napoleão. Por quê? Deixa eu resumir para vocês a história aqui. Instabilidade política nunca é bom para quem tá com dinheiro, tá bom? Todo mundo que tem dinheiro quer manter o seu poder político, quer ter uma política estável, porque instabilidade é igual a insegurança. Segurança quer dizer que eu posso perder meu investimento. Então, quando a gente fala da Era Napoleônica, você tem que levar isso em consideração. A França revolucionária tá uma bagunça. Ninguém tinha apoio de todo o povo. E aí você tem justamente quem? Justamente a figura daquele homem baixinho, montado ali no seu cavalo branco, Napoleão Bonaparte. Napoleão surge dentro da França como uma figura muito importante nesse período. Ele vai aparecer ali como o grande conquistador. Ele era chamado de Napoleão, o defensor da República Francesa, aquele que nos protege, que nos guarda. Então, esse era Napoleão Bonaparte para o francês. Diferente do Robespierre, que se queimou, diferente de outros girondinos que estavam ali chegando ao poder, você tem Napoleão como uma figura que é adorada por toda a França, é um herói nacional. E quem melhor para unificar a nação francesa, para unificar essa nova república, do que um herói nacional? Isso aqui, fato interessante, isso também acontece no Brasil. No Brasil a gente tem um herói nacional que é canonizado por causa da república, tá? Que é o caso, por exemplo, do Tiradentes. Tiradentes não era um herói nacional, ele vai ser escolhido em 1889 com a proclamação da República. E aí sim é que os que proclamaram a República vão botar Tiradentes como um herói para tentar unir a galera, tá? Mas voltando ao ponto, vem comigo, acompanhe no slide, tá bom? Que a gente vai dar uma olhada hoje sobre Napoleão. Quando a gente fala do governo Napoleão, galera, a gente fala de um governo que está dividido aqui em 3 períodos. Vai durar aproximadamente 15 anos, entre 15 e 16 anos mais ou menos por ali, e a gente divide ele em 3 períodos: consulado, império e governo dos 100 dias, tá bom? 2 dessas fases, que é o império e o governo dos 100 dias, Napoleão reina como déspota, como ditador, tá? Então lembra que déspota é um ditador, é alguém autoritário, é um rei, é um monarca praticamente. Apesar de ele estar ali no meio do consulado, mas ele vai agir como um monarca, ele vai governar a França como um imperador autoritário, beleza? Lembra disso aí, porque isso é muito importante. Mas ele chega ao poder de uma outra maneira. Ele chega ao poder como cônsul. E o consulado vai ser instaurado justamente com o golpe de 18 de Brumário. Mais uma vez, lembrando para vocês que durante a França Revolucionária, os caras queriam romper com a ideia do que era o passado não revolucionário, no caso, aquilo que a revolução se opôs e tudo mais, e a galera tava levando isso uma loucura do caramba, e promulgaram nova Constituição, massa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, top, beleza. Novo calendário, semanas de 10 dias, 3 semanas por mês, muda o nome dos meses, mudam as datas,
porque eles queriam romper de vez com o antigo regime. Sendo que, pô, velho, é um calendário, né? Então, mas, enfim, então, 18 de Brumário corresponde pra gente o mês de novembro, tá bom? A gente tem isso acontecendo ali em 9 de novembro. É a data em que acontece o golpe de 18 de Brumário. Napoleão chega, ele invade ali a sede do diretório, né, onde estavam reunidos os deputados, girondinos, tudo mais, lembra que a alta burguesia estava com medo, tal, instabilidade política, Napoleão chega e toma o poder. E aí a gente tem início, galera, a primeira fase do governo de Napoleão, que é a fase do consulado. Esse governo dele que vai de 1799 até 1804, tá bom? Lembrando que esse governo de Napoleão, o primeiro governo dele, é um governo compartilhado. Beleza? Napoleão não era o único poder. Como que funcionava essa estrutura do consulado? Você tinha três cônsules ali, que governavam juntos. Governavam com aspas muito grandes, tá bom? Por quê? Na teoria, eles deveriam governar juntos. Na prática, o que é que rolava? Na prática, Napoleão era o principal cônsul, era ele que mandava e desmandava. Tanto que em 1804 o cara faz uma eleição, pô, para imperador. Você tá no sistema republicano e tu faz uma eleição para imperador e ganha. Então é uma palhaçada, assim, é um negócio... Mas para resumir a história, dentro do consulado você tem três cônsules e Napoleão seria o principal deles. E o governo inicial dele era de 10 anos. Então ele iria de 1799 até aproximadamente ali 1810. Tranquilão? Deu para entender isso aí? Tranquilo. Então segue comigo aqui. Que a gente vai dar uma olhada em como que acontece esse primeiro governo de Napoleão. Então, o primeiro governo de Napoleão, ele é um governo muito, como eu posso dizer, ele é muito bom para quem colocou Napoleão no poder, tá bom? Então, Napoleão, ele tem um governo agora que favorece muito a burguesia. E isso para a burguesia que colocou ele no poder é uma coisa muito boa. Você tem Napoleão tomando medidas ali para fortalecer e estabelecer o burguês e consolidar a Revolução Francesa. Vamos lembrar duas coisas aqui importantes sobre Napoleão. Primeira coisa, tá? Napoleão, ele é um iluminista. Tanto que, se a gente tentar classificar bem, assim, o governo de Napoleão, o tipo de governo, a gente diria que ele é um déspota esclarecido. Pô, Tia Neto, o que é um déspota esclarecido? Tá aparecendo aqui para você, meu querido. Tá aparecendo aqui, então lembra aí, porque isso é importante, tá bom? Então, a gente colocaria ele como esse déspota esclarecido, por quê? Ao mesmo tempo que ele é um governante autoritário, ele é um governante que traz muitos dos princípios iluministas. E a gente vai ver depois investimentos em artes, alguns investimentos dentro da sociedade, investimentos na economia, mas Napoleão vai se aproximar mais do iluminismo desse lado da burguesia. Então ele não é um cara tão revolucionário como, por exemplo, o Robespierre. Tá, Robespierre, pô, abaixa a propriedade privada, mata os inimigos da revolução e tudo mais. Napoleão não, Napoleão estava preocupado, ele queria ali manter esses benefícios da revolução, mas ele queria conter aquilo ali, não queria que aquilo fosse uma revolução absurda demais também não, tá? Isso aqui é muito importante. Então a gente fala que o governo dele é um governo de consolidação da burguesia aqui. E nesse período a gente tem uma unificação da França. Pô, Teacher, mas a França era duas? Não. Mas desde a Idade Média que a França se organizava ali, ainda naquela estrutura meio feudal, sabe? Então, tipo, a minha identificação não era, pô, velho, sou francês. Não, eu sou parisiense, moro em Paris. O cara que morava lá do outro lado da França, mano, pô, ele é da terra dele. Então, não existia esse sentimento muito nacional dentro da França. Quando Napoleão chega ao poder, a figura, e para vocês entenderem um pouco do peso histórico de Napoleão, a figura de Napoleão é uma figura que começa a unificar. Então, o povo da França começa a deixar de olhar para Napoleão como sendo simplesmente um cara comum, mas, pô, é alguém que tá unindo aqui. E a França ia, viva la France, viva la Révolution, pá, liberté, igualité, fraternité, para tudo que é lado. A galera tava animada, então você tem a criação de um sentimento de identificação nacional. Então os franceses param de se olhar ali como pertencentes a diferentes feudos ou a diferentes localidades. Eles param de olhar a sua terra natal assim como sendo o foco, né, da sua identidade, e eles começam a ter uma identificação ali como povo, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. E vai ser uma França imperialista, por quê?
além de vencer os países que queriam invadir a França durante a Revolução, Napoleão também conquista novos territórios também. Então a gente tem um aumento muito grande do território francês no sentido de colônias nesse período. E a gente também tem um aumento do que, galera? Um aumento de tensões com a Inglaterra. Por quê? Com a França crescendo, Napoleão começa a querer tomar os territórios ao redor da França ali. Então ele começa a anexar colônias de um lado, ele vai disputar muitas colônias, por exemplo, na América do Norte, eles vão disputar o Canadá, Napoleão vai disputar colônias com o Brasil. Então nesse período aqui, ele começa a disputar muito território, ele começa a crescer, é um país que está crescendo, é um país que começa a arrumar rivalidade com a Inglaterra, que era o que? Era a maior potência do período. Tanto que, se vocês lembrarem, a derrota para a Inglaterra foi a única derrota do Napoleão. Eita. Voltando aqui, a derrota para a Inglaterra é a única derrota que Napoleão sofre durante esse período, tá bom? Então a gente tem um aumento dessas tensões com a Inglaterra. E aí que a gente chega no Império, galera, o Império do Napoleão. E aqui de cara eu chamo sua atenção para a foto que está nesse slide. Napoleão coroando a sua imperatriz. Cara, a coroação de Napoleão não foi um evento simples, não. Foi uma coisa polêmica, tá bom? Principalmente por quê? Napoleão se aproveita porque durante o primeiro governo dele, a França estava crescendo, a crise estava diminuindo, todo mundo estava muito feliz, todo mundo apoiava o cara. Então ele se apoia, ele tem poder político, ele tem poder popular. A população, ele tem apoio popular, né? A população está gostando do cara. E aí ele começa a pensar, meu irmão, por que eu não vi imperador, né? E o que você tem? Napoleão se torna imperador da França por meio de um plebiscito. Faz um plebiscito, pergunta, você quer que Napoleão seja seu imperador? O povo responde sim, nós queremos. E aí, em 1804, Napoleão é coroado imperador. E aí que vem um dos maiores atos e símbolos do governo de Napoleão, do rompimento com a Igreja Católica, tá? Vem o Papa lá, cara, meio tremido com a coroa para entregar para Napoleão, quando ele vai botar a coroa, porque quem coroava era o Papa, tá, gente? Lembra disso. Igreja Católica tem um poder muito forte. França, os Bourbons, não, você tá falando de uma monarquia muito, mas muito católica mesmo, tá bom? E viu o cara lá com a coroa para botar Napoleão, coroa ele, quando vai, Napoleão pega a coroa, arranca das mãos deles e se coroa. Isso aqui, galera, é um dos atos mais polêmicos da história de Napoleão, porque é um ato de rompimento. Isso passava uma mensagem muito clara para a igreja que estava vendo aquilo, que a França não se submete mais à igreja. A França agora, que quem manda na França é Napoleão. A gente tem uma França livre dessas influências, tá? E aí, a foto que está no fundo desse slide, nem dá para ver tanto, mas depois vou mostrar mais para vocês. É Napoleão, ele mesmo coroa sua imperatriz, uma coisa que era impensável para a época que ele estava vivendo, tá? Mas o Império de Napoleão, vamos lá. Como eu falei no começo, o governo dele é um governo déspota. Ele vai governar como um rei absolutista qualquer. Então, ele mantém aqui, durante esse período de império, as suas tendências autoritárias. Então, ele continua, ele cala alguns opositores, ele persegue algumas pessoas, ele não se submete ao governo da igreja, ele intervém dentro da política. Então, todo o governo é controlado por Napoleão. E a gente tem três características principais desse governo. Primeiro, o rompimento com a igreja, que a gente já falou. Napoleão rompe com a igreja católica. Então, a partir de 1804, a França deixa de obedecer às ordens do Papa, a igreja deixa de ter tanto poder dentro da França por causa de quê? Justamente por causa de Napoleão, que com o seu governo, seu ato, ela rompe com a igreja, deixa de aceitar essas ordens da igreja católica, tá bom? Muito importante. Segunda coisa que a gente vê, mais uma vez eu chamo tua atenção para o slide aqui, tá bom? Nesse slidezinho aqui você tem um retrato de Napoleão. A gente não sabe muito bem se isso é Napoleão. A gente não sabe se ele era exatamente desse jeito. Por quê? Uma das principais características do governo de Napoleão, seu investimento em cultura, mostrando o lado iluminista, por isso que é despotismo esclarecido, ele é autoritário, ele tem um poder absoluto, mas ele traz alguns investimentos iluministas, especialmente em cultura, e aí que você tem o neoclassicismo, movimento artístico de resgate à cultura greco-romana. Então tu tem uma pintura aqui na França muito voltada para o ideal, o que é que seria, como que essa beleza suprema existiria, e não necessariamente a beleza real das coisas, tá?
Então isso aqui é uma coisa muito importante. E galera, também outro fator muito importante sobre o governo Napoleão que a gente viu até agora. O Código Civil Napoleônico. Gente, isso aqui é um dos maiores avanços que Napoleão vai promover em todo o seu governo, tá bom? O Código Civil Napoleônico, ele é o primeiro conjunto de leis baseadas agora no direito romano e juntando também as leis novas do período revolucionário que vão agora vigorar, vão estar vigorando na França, inclusive é o código usado hoje, tá? Galera, esse Código Civil, por que ele é tão importante? Lembra que a gente falou agora há pouco que dentro ali da França a gente tem com Napoleão agora, uma França muito mais burguesa. Você tem uma consolidação da burguesia. E como que o Código Civil ajudou isso? O Código Civil vai garantir liberdade individual, igualdade perante a lei e, acima de tudo, direito à propriedade privada. Então, esse Código Civil ele é extremamente influenciado pelos ideais iluministas, especialmente os ideais iluministas que favorecem mais a atuação da burguesia. Então, você tem John Locke, você tem o Adam Smith, mas nem tanto, por exemplo, do Rousseau. Você não tem a abolição da propriedade privada. Muito pelo contrário, Napoleão estimula a propriedade privada. Ele garante ela por ele, cria essas garantias agora para que o povo da França pudesse ter um período agora diferente, tá? De mais dignidade do cidadão. O Código Civil do Napoleão é um dos mais importantes documentos sobre leis já criados na história, tá bom? E ele vai trazer justamente esse resgate, ele vai pegar o melhor do direito romano, ele pega o melhor das leis revolucionárias, ele junta tudo e ele cria esse novo Código Civil junto com a Constituição francesa. Então ele coloca ali um Código Civil que agora vai trazer mudanças reais e melhorias também nessa administração da sociedade, tá? Inclusive se utiliza muito desse código no mundo moderno hoje, tá? Código Civil do Napoleão, extremamente atual, muito bem feito e baseado, mais uma vez, no direito romano. E aí tu vê que, realmente, Napoleão dava uma importância muito grande a essas civilizações. Então, o resgate da cultura romana, o resgate das leis do direito romano para dentro da França. Beleza? Então, lembra disso aí. Código Civil Napoleônico, muito importante. E a terceira coisa são as guerras napoleônicas. E aqui a gente está vendo no slide a consequência delas. Napoleão ele começa a ir para além de colônias nos seus ataques. Napoleão ele começa a tentar dominar os países da Europa que estavam ao redor da França. Se você parar para olhar esse mapa, o Império Francês está numa posição muito privilegiada, tá bom? Muito privilegiada. Por que está aqui numa posição muito privilegiada? Porque ele está no centro da Europa. Então, por terra, Napoleão tem muita extensão de Europa para ele conseguir controlar. E ele exerce um poder muito grande sobre as outras nações. E a gente tem várias tentativas dele de rivalizar com esses países. E esses países não tinham condições de bater de frente agora com o exército de Napoleão. Um dos maiores exércitos que a França já tinha visto. Tá bom? Napoleão só vai ser derrotado 2 vezes. Ele é derrotado pela Inglaterra e derrotado pela Rússia depois. Tá bom? Então, no meio desses conflitos, Napoleão decide tentar invadir a Inglaterra. E aí a gente tem a quebra de vários tratados. Napoleão entra na Inglaterra, vai tentar entrar, né? Ataca ela pelo mar, porque a Inglaterra é uma ilha. Qual que é o problema de tudo isso, galera? O problema disso é porque a Inglaterra é a maior potência marítima do mundo desde 1600. A Inglaterra tem a maior marinha mercante, tem a melhor marinha de guerra. Então aí a gente tem a Batalha de Trafalgar, tá bom? E nessa batalha aqui, meu irmão, aí sim é um problema. Essa batalha é um problema porque Napoleão é derrotado. É a primeira derrota que ele sofre desde que ele se tornou general na França, tá? Então, é uma derrota muito importante. E qual que é a consequência disso? Napoleão volta com o rabinho entre as pernas, todo lá, humilde, tinha sido derrotado, não podia falar muito. Então, Napoleão pensa consigo, pô, meu irmão, ganhar da Inglaterra é difícil. Vencer os caras na briga, no cacete, eu não vou conseguir. Então, o que é que eu faço? Se eu não posso ganhar na briga, eu prejudico de longe. Então, Napoleão vai tomar uma decisão, ele vai estabelecer um bloqueio continental. E esse é o mapa que você está vendo aqui no slide. O bloqueio continental era uma proibição de quê, galera? O bloqueio continental era uma proibição de que qualquer país que fosse aliado ou submisso à França fizesse comércio com a Inglaterra, tá bom? Então, essa é a tentativa de Napoleão de tentar atacar a Inglaterra, de tentar prejudicar a economia inglesa e de alguma forma tirar alguma vantagem disso. Com o que Napoleão não contava, galera? Com o que Napoleão não contava? Ele não contava com o fato de que a Inglaterra era o único país industrializado da Europa, de verdade. A França era semi-agrícola, mal produzia.
Portugal vivia comprando na Inglaterra, os russos eram parentes dos ingleses. O mercado industrial europeu, e os europeus gostam de produto industrial porque eles curtem o luxo, tá bom? Isso é muito importante. A galera gosta de luxar. Então, eles pegam aqui, Napoleão tenta tirar a Inglaterra da jogada, mas todo o mercado europeu era abastecido pela Inglaterra. Não tinha ninguém que pudesse suprir a demanda da Europa de produtos industrializados. E aí o que acontece nesse período? A gente vai ter vários países, especialmente dois, Portugal e Rússia, furando esse bloqueio continental, tá bom? Então, entre 1806 e 1808, Portugal fura esse bloqueio continental escondido, tá? Tudo às cegas, bem de boa. Rei de Portugal, Dom João VI, disse, não, Napoleão chá agora, pô. Inglaterra pra lá, velho, aqueles ingleses, tudo burguesinho, não, que é, viva le France, eu sou filho... Também você é meu irmão, Napoleão. Tu acha que eu ia trair? Não ia. Mas a conversa do Dom João VI, e aí, ó, jeitinho brasileiro desde cedo. A conversa do Dom João VI para Napoleão era essa. Quando Napoleão virava as costas, Dom João VI pegava e ó, os navios ingleses, vai, passa. Portugal fura o bloqueio continental, galera. Portugal passa 2 anos fazendo comércio ilegal com a Inglaterra ali, debaixo do nariz de Napoleão, tá? E Napoleão não sabia disso. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como isso é importante até a história do Brasil. Dom João VI foi rei aqui. O Brasil, inclusive, foi sede de Portugal já, né? Mas eu vou chegar nisso daqui a pouco, tá bom? Mas Napoleão escreveu no seu diário que o único arrependimento que ele levava para o túmulo era de ter sido enganado pelo Bragança. Quem que é o Bragança, galera? O príncipe regente Dom João VI, que mais na frente se torna rei de Portugal. Então, quando Napoleão descobre a traição dos portugueses, aí ele tem que invadir. E aí ele faz o quê? Ele pega aqui, ele sai da França, passa pela Espanha, primeiro ele mandou pro rei da Espanha, né? Isso aqui tem até a ver com a história do Haiti e das outras colônias, tá? Se liga aí. Chega pro rei da França, ó, meu rei, deixa eu passar aqui com o meu exército de boa, se tu deixar eu passar, eu vou tranquilo, chegar em Portugal, eu anexo Portugal ao teu território. Ó que lindo. Tu só tem que deixar o maior exército da história até o momento, não é da história, né? Mas o maior exército da Europa do momento atravessar a tua terra a pé, sem tu fazer nada, para ganhar o território. O que é que tem de mal nisso? Napoleão chega no meio da Espanha e pensa, pô, meu irmão, por que eu não tomo a Espanha? E aí ele vai, toma a Espanha, bota o seu irmão José Bonaparte para reinar lá, porque ele queria reis que ele pudesse confiar, tá bom? E ele vai para Portugal. Só que, galera, quando ele chega em Portugal, e aqui vem o importante sobre a história de Portugal pra gente, tá? O rei de Portugal não fazia comércio com a Inglaterra de otário, não, tá? Ele fazia aquele comércio ali com a Inglaterra, mas ele tinha umas garantias. Ele já tinha pensado, pô, meu irmão, e se Napoleão descobrir, o que é que eu faço? Ele já tinha combinado com a Inglaterra. Os ingleses disseram, ó, faz comércio com a gente, tranquilinho, traz Napoleão. Se Napoleão quiser te atacar, parceiro, eu mando minha esquadra marinha, eu mando os meus navios. E assim, Napoleão já tinha perdido uma vez para a Inglaterra no mar. Ele não ia tentar de novo. Então, em 1807, ele invade Portugal. Quando ele chega, e aí é uma festa, quando ele chega em Lisboa, pacanha, não sei o quê, Dom João VI, provocador como era, decidiu, mandou os navios ficarem um pouco depois ali, da linha de onde os canhões alcançavam. Quando Napoleão subiu lá em cima do seu cavalo branco, tá, não sei o que, a galera lá, pá, exército do caraca, Dom João VI pegou, olhou pra corte dele, puxa o lencinho, corte portuguesa, pegaram o lencinho, ó, tchauzinho aqui pro Napoleão, meteram o pé pro Brasil, galera. Então, Dom João VI escapa da fúria de Napoleão, escapa da invasão francesa a um alto preço, assim, por assim dizer, porque ele perde muita influência dentro de Portugal. Portugal vai ser conquistado, vai ser dominado pelos franceses, tá bom? E a gente tem a fuga da corte real portuguesa para o Brasil em 1808. Fato muito importante, por quê? Porque essa fuga dá início ao nosso processo de independência, tá? É os portugueses pisando aqui, o processo de independência que já estava caminhando começa a andar mais rápido ainda. Então, muito interessante isso aqui, tá? E dentro do governo Napoleão, a partir de 1808, galera, a gente tem o que nós chamamos de derrocada do Império. O que é isso? É o período onde o poder do Império começa a diminuir. O poder do Império começa a cair ainda mais. E aí o que acontece? Você tem algumas tomadas de decisões de Napoleão que não são muito legais. Napoleão começa a ficar meio desesperado pelo poder, então ele começa a querer tomar umas decisões meio impossíveis. Depois que o rei de Portugal escapou, pô, a mensagem que passaram para a Europa foi, ó, pode mexer com Napoleão. O negócio é só se aliar à Inglaterra.
Isso fortalece a imagem da Inglaterra, isso quebra também a imagem do próprio Napoleão. E aí Napoleão começa a tomar as decisões meio erradas. E em 1812, Napoleão também começa a tentar invadir a Rússia, galera. Czar Russo, ele era parente ali do rei da Inglaterra. Então, ele tinha passado todo o período do bloqueio continental junto com a Inglaterra, só que na dele. Quando ele vê que Napoleão invadiu Portugal, mas que Portugal se escapou por causa da Inglaterra, ele mandou uma cartinha para Napoleão, seus queridos, ó, Napoleão, explode o teu bloqueio. Eu vou comercializar com a Inglaterra e pronto. E manda uma dessa para junto do Napoleão. Aí Napoleão fala, não posso deixar. Portugal já foi, a Rússia também não dá. E aí que Napoleão dá início à invasão da Rússia. E galera, isso que é um problema. E eu vou voltar mais uma vez no nosso mapinha aqui para você dar uma olhada. Galera, a Rússia é esse território que está lá no canto direito da sua tela, lá no topo, você tem lá Moscou. Qual que é o problema? Moscou faz menos 30 graus, pessoal. Somente. Moscou faz menos 30 graus. Napoleão pega, faz um discurso do caraca para os franceses. Junto o maior exército voluntário que ele tinha juntado, mais de 600 mil homens no exército ali, ó, mete o pé, marcha para a Rússia. Pá, galera marchando, não sei o que, andando. Qual que é o grande problema disso, galera? Qual que é o grande problema? Os russos não estavam interessados em lutar. Os russos não estavam interessados em encontrar um conflito direto com Napoleão. Os russos fizeram uma tática de guerra que eles também fazem depois, na Segunda Guerra Mundial, que é o que eles chamam de tática da terra arrasada. Que é isso? Napoleão entrava na Rússia, os russos recuavam. Só que eles não recuavam sozinhos. Eles queimavam tudo que poderia ser comido. Queimavam as plantações, derrubavam as árvores, contaminavam as fontes de água, acabavam com tudo que é recurso útil que o exército de Napoleão podia usar e recuavam. E o exército está avançando. Pô, não, ali vai ter água, ali vai ter plantação, a gente vai pegar, não sei o quê. Exército mete pé, marchando lá, cada um com a sua arma. Quando os russos veem o exército chegando, de novo, queima, destrói tudo e recua mais. Quando Napoleão está chegando perto da Rússia, tem uma linha de suprimentos que ligava a França até a Rússia, dentro onde Napoleão tinha chegado. O que é que o exército russo faz? Dá uma voltinha e quebra essa linha de suprimentos, impedindo que novos casacos, novas armas, comida, água chegasse para os soldados franceses. E isso aqui é uma coisa que vai quebrar completamente Napoleão. E fica a dica aqui, tá? Só para vocês saberem. Deixa eu chegar até pertinho para vocês saberem. A maioria dos soldados de Napoleão não morreu pela mão dos russos. Sabe do que eles morreram? Morreram porque não tiveram coragem de sair de perto das fogueiras, galera. Porque o inverno chegou dentro da Rússia. E aí, velho, meu filho, pro frio russo, ninguém ganhava. Então Napoleão sai derrotado. E o que a gente vê? A galera olha, os impérios já tinham visto, estava todo mundo chateado com Napoleão, tinha anexado território, mexido com as dinastias, mexido com a geografia toda da Europa. O que eles se juntam ali? Se juntam a Inglaterra, se alia com a Rússia, Prússia, Áustria, unem seus exércitos e vão enfrentar Napoleão nesse momento que ele está mais fraco. E aí, em 1814, a gente tem a Batalha de Leipzig, na Alemanha. Quando a gente tem essa batalha, Napoleão, ele vendo que vai ser derrotado, foge, volta para a França, os ingleses chegam, prendem o cara, e a gente tem Napoleão sendo obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau em 1814, e ele é exilado na Ilha de Elba. E assim, como eu falei em sala, né, galera? Exílio muito gostoso do Napoleão, mas muito mesmo. Pensãozinha de 2 milhões de francos, ilha no Mediterrâneo, paradisíaca, tudo muito bonito, né? E tudo parecia que estava dando certo para a galera que tirou Napoleão das jogadas. Os ingleses pensaram, pô, velho, nos livramos de uma pedra no sapato. Mas foi bem assim? Não. Por quê? Em 1815, alguns apoiadores de Napoleão, tá? Napoleão não perdeu apoio político não, tá, gente? Os franceses curtiam Napoleão ainda. Invadem a Ilha de Elba, matam os guardas, pegam Napoleão e põem de volta na França. E aí, em 1815, também estava rolando um negócio chamado Congresso de Viena. Que foi isso? Conferência dos almofadinhas da Europa. Primeiro-ministro francês, representante da Inglaterra, da Áustria, da Prússia. Pra quê, Titio Neto? Para redesenhar o território. Só que tem uma jogada muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco sobre esse congresso, tá ligado?
Inclusive, guarda isso aí para lá pro ano que vem, porque tem a ver com a Primeira Guerra Mundial também. Mas vamos voltar para Napoleão. Enquanto tá rolando o Congresso de Viena na Áustria, Napoleão volta e se declara imperador. Junta um exército mais uma vez e parte para a briga. E como o próprio nome fala, um governo que durou 100 dias. Você tem aproximadamente 3 meses de governo dele em 1815. Ele retoma o poder e a gente tem a Batalha de Waterloo. Mais uma vez, e tu tem Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia, todo mundo se junta contra Napoleão. Dão uma lapada no cara e ele é exilado. Dessa vez, de uma vez por todas. Napoleão morre nesse exílio, morre de doença mesmo, tá bom? Ele morreu. E a gente tem um Congresso de Viena, galera. O Congresso de Viena é muito importante, tá bom pra gente? Por que o Congresso de Viena é muito importante? O Congresso de Viena, ele ocorreu entre 11 de novembro de 1814 e 9 de junho de 1815. E tinha como objetivo que reorganizar o mapa da Europa. Napoleão tinha anexado muito território para a França, então eles precisavam dizer qual era o seu território de novo. Só que qual que é a sacada? Tu só tem monarquias participando disso. Não são os republicanos franceses que estão organizando o território. Não são aquelas pessoas que querem uma república que estão aparecendo ali. Não. Você tem ali os representantes das principais dinastias. Os ingleses, os austríacos, a família dos Bourbon lá da França, os espanhóis. Você tem ali uma galera que quer restaurar o absolutismo na Europa e quer fazer o quê? Sufocar qualquer ideia de revolução. Então o que é que eles fazem? Eles pegam ali todo o território e falam, não, é o seguinte, a gente tem que retornar ao território, mas é o território original do Império. Ou seja, um bocado de países que tinham surgido ali na Europa deixam de existir do nada. Várias repúblicas são sufocadas ali. Por quê? Anexadas de volta aos territórios originais. Então, o absolutismo, o Congresso de Viena foi para quê? Para restaurar o absolutismo na Europa, tá bom? E a Inglaterra vai fazer parte desse congresso, mas a Inglaterra depois vai perceber que eles conseguem ganhar mais dinheiro com república do que com reinos absolutistas. Então, eles vão aderir mais a essa sacada de apoiar independências. E tu tem também a criação da Santa Aliança, tá bom? O que a Santa Aliança foi, galera? Santa Aliança é uma aliança entre Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. E tu tem a França que vai entrar também depois aqui. Para que esses países se unem? Para inibir qualquer nova ideia de revolução dentro dos países. Então, havia se combinado que caso houvesse algum tipo de revolução com a tomada de poder, todos eles se juntariam para ajudar o que estivesse sendo prejudicado. Isso é uma tentativa de quê? De manter aqui o poder na mão dos absolutistas. Ao mesmo tempo, nas Américas, e aí tem a ver com a independência do Haiti, que assume na próxima aula, mas nas Américas a gente tem o surgimento de uma doutrina chamada Doutrina Monroe, criada pelos americanos, tá bom? Americanos estadunidenses. O que é a Doutrina Monroe, galera? Falava simples, América para os americanos. E era a ideia de tentar tirar daqui da América qualquer influência europeia e permitir que os americanos, no caso deles, os estadunidenses, explorassem aqui as riquezas do território, tá bom? Mas isso aqui é um assunto para uma próxima aula. Agora, continua comigo aqui, a gente vai fazer umas questões, vai dar uma resolvida aqui e já já a gente termina, beleza? Então agora, galera, só para a gente terminar a nossa aula, já estamos no finalzinho aqui, vamos para algumas questõezinhas para vocês poderem dar uma olhada nelas aqui, beleza? Vamos lá. Primeira questão. Durante o período napoleônico, de 1799 a 1815, dentre as medidas adotadas por Bonaparte, assinale aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Isso aqui é importante, hein? Vamos lá. Restauração financeira com a consequente fundação do Banco da França em 1800, decreto do bloqueio continental em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio ingleses. C. Promulgação em 1804 do Código Civil, que incorporou definitivamente na legislação francesa os princípios liberais burgueses. D. Expansão territorial da França com a incorporação de várias regiões da Europa, formando o chamado Império Napoleônico. Ou E. Criação do franco como novo padrão monetário. Então dá um minutinho aqui, ó. Qual que é a alternativa? Qual alternativa você acha que é aqui? E dentre essas alternativas, galera, já vamos aqui tirar algumas por eliminação. Pô, velho, restauração financeira e Banco da França impactaram o Brasil? Não é. Decreto do bloqueio continental em 1806? Exatamente. O bloqueio continental
vai fazer com que o rei de Portugal venha para o Brasil e os ingleses que protegeram essa viagem cobram o preço, né? Afinal, nada nessa vida é de graça, pô. De graça a gente fala que até injeção na testa, mas nada é de graça não, tá bom? Então, qual que é o preço que a Inglaterra cobra? Fazer comércio com o Brasil. A abertura dos portos das Nações Amigas em 1810 acontece no Brasil. Então, isso aqui que o Dom João VI vai fazer vai impactar as relações comerciais do Brasil com a Inglaterra, permitindo assim que a Inglaterra possa comercializar com a colônia, beleza? Então, se respondeu a letra B, mais que certo, meu querido. Beijinho aqui pra você, ó. Tirou onda, hein? Vamos lá, vamos pra próxima, mais uma aqui, mais uma, vocês estão no gás, mais uma, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma realização de Napoleão Bonaparte, que representou uma consolidação das ideias da Revolução Francesa. Falamos disso lá no comecinho da aula, lá no comecinho. Qual que é a alternativa dessas daqui? Escolhe a sua alternativa aí, escolhe a sua alternativa, dá uma lida, dá uma olhada, escolhe, tá bom? Escolhe a alternativa, leu direitinho? Se liga aqui, a gente pode falar que é a letra B, galera. Código Civil de Napoleão vai servir para quê? Além de dar direitos, o Código Civil de Napoleão vai garantir os ideais da Revolução Francesa. Então, liberdade, aquela relação com propriedade privada, a igualdade perante a lei, todo mundo é igual, não tem mais nobre, servo, todo mundo ali é igual perante a lei. Código Civil de Napoleão. E olha que detalhe interessante, na sua essência de proteger as liberdades, é usado até hoje na França, está muito importante, lembra? Resgata lá das leis do direito romano, pega as melhores leis revolucionárias, qual que é o resultado? Código Civil Napoleônico, meu querido, mais ou menos, eu tenho que botar meu óculos, porque eu só tenho alunos brilhantes que estão acertando minhas questões, então segue comigo para mais uma para a gente terminar, mais uma, vamos lá, mais umazinha só aqui, ó. Como general, cônsul e depois imperador, Napoleão Bonaparte transformou a França de um país sitiado em uma potência expansionista com influência em todo o continente europeu. O baixinho era brabo. No entanto, a expansão francesa, com seus ideais burgueses, encontrou muitas resistências, principalmente entre as nações dominadas por setores aristocráticos. Que é a aristocracia, galera? Governo dos melhores, dos que mais têm posse, geralmente. Nesse período aqui era de quem mais tinha terra. Assinale a alternativa que identifica corretamente uma ação implementada pelo governo napoleônico. Presta atenção, filho. Presta atenção, porque nessa questão aqui é muito fácil você se perder, tá, meu querido? Vou até ajustar minha luz aqui, que é para você me ver bem. Presta atenção aqui, tá bom, meu querido? A questão traz um texto inteiro falando sobre a França de Napoleão. Qual que é a pergunta da questão? Assinale a alternativa que identifica corretamente uma ação implementada pelo governo napoleônico. Não tem nada a ver com o texto. O texto está te contextualizando, que é sobre Napoleão. A pergunta é que, cuidado, porque se tu for ler esse texto aqui e for procurar responder de acordo só com o que ele está falando, você pode cair aqui em algumas questões, tá bom? Essa questão de trazer aristocracia rural, de transformações sociais. Você poderia cair, por exemplo, na letra E aqui, a estatização da propriedade agrícola, comercial e industrial nas regiões dominadas pelo exército. Poderia cair na letra D, mas na real, qual que é a alternativa aqui? Letra C, galera. Napoleão era a favor da propriedade privada, então não podia ser D. Letra E aqui, não podia ser letra E. Letra D, o estímulo por parte francesa à criação de sindicatos de trabalhadores livres da influência do Estado. Napoleão é um déspota, meus queridos. Ele quer ter influência, tá bom? Correto, letra C aqui, ó. A adoção do Código Civil que garantia liberdade individual, igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. Então, minha galerinha, por hoje é só. Beijinhos aí pra vocês. Precisar, pai, volta no começo. Link do slide tá aqui embaixo, PDFzinho pra tu baixar. Muito legal. Depois tu dá uma revisada, olha teu livro também. Rever suas atividades, vendo o que você errou. Checa o pratique, tudo porque a gente tem atividade. Lembrando, essa semana esse é um vídeo, mas a gente vai ter um outro aqui também sobre a independência do Haiti e um pouquinho sobre a América Espanhola, beleza? No mais, meus lindos, é isso e até a próxima.